Autistas leves e autistas severos têm direitos diferentes ou é tudo a mesma coisa? Autista é autista e pronto. Você quer saber se tem ou não diferença? Aguenta aí que eu já te conto. Então, gente, no senso comum, é muito frequente as pessoas terem dúvidas sobre isso. O autista leve, ele tem o mesmo direito que o autista severo ou o autista moderado, assim, porque o autismo é um espectro. Um espectro é tipo uma região de incidência. Para exemplificar assim na memória, para você criar um mapa mental, imagina um degradê. Imagina um degradê da cor azul. Tem aquele azul clarinho, quase branco, aí vai escurecendo o azul, vem o azul ciano, vem aquele azul mais escuro e vai escurecendo, e vai ficando cada vez mais escuro, aquele azul de fim de tarde, o azul marinho, e aí termina o degradê num azul super intenso, sabe? Como esse azul aqui, ó, da logomarca que está atrás de mim. Você vê o que é um degradê? O degradê é uma escala, o degradê de cor é uma escala de tons, né, que vão se aprofundando, se encorpando, mas eles começam muito levinhos, muito suaves. Tem gente que não gosta que use a expressão autista leve, mas para a gente diferenciar autista de autista, a gente precisa utilizar alguma expressão que situe, para que torne compreensível, para que se torne compreensível para as pessoas, quais são as barreiras e as dificuldades que enfrenta aquele autista em particular na forma como o transtorno se manifesta no caso concreto, naquela pessoa em concreto. Então, é verdade que todo autista tem barreiras, todos eles passam por barreiras. Todos os autistas têm vida mais difícil que as pessoas típicas, obviamente, nos relacionamentos, na compreensão dos signos e do jogo social, obviamente que todos têm, só que uns mais que outros, porque tem uns que não têm o domínio da linguagem, que a linguagem está prejudicada. Frequentemente o autismo, ele está acompanhado de comorbidades. Por exemplo, 80% dos autistas, além de serem autistas, eles têm TDAH. Alguns têm quadros de depressão, outros têm deficiência intelectual. Então, veja, são diferentes conforme o transtorno se manifesta naquela pessoa, ela vai ter mais ou menos dificuldade. E a questão da nomenclatura, do grau de suporte, tampouco resolve essa questão, porque vai depender muito de em que lugar que aparecem aquelas barreiras, porque às vezes a pessoa está no grau de suporte 1, que muita gente diz que é o leve, mas mesmo estando no grau de suporte 1, ela tem uma série de comorbidades e tem prejuízos em áreas que tornam a vida dela mais difícil do que um outro autista que também esteja no grau de suporte 1 e que não tenha dificuldades em áreas tão cruciais quanto este que eu estou exemplificando. Então, entre autistas do mesmo grau de suporte, vai haver diferença de barreiras entre eles. As barreiras podem ser diferentes, mesmo estando o autista no mesmo grau de suporte. Então, é por isso que a gente fala leve. Quando a gente fala autista leve, a gente está falando do autista que tem a linguagem preservada, que não tem deficiência intelectual, que tem, às vezes até, esse autista ao qual eu me refiro, o leve, às vezes até ele não é perceptível, é mais difícil de perceber nas interações sociais até que ele é autista. Mas você não está vendo, obviamente, o sofrimento que está por dentro da pessoa na situação ou nas situações que ele vivencia no dia a dia e que vivenciou ao longo da vida. Então, quando a gente fala desse autista adulto, né, que está aí querendo se informar sobre os seus direitos, muita gente acha, ele nem parece que é autista, ele devia só ter direito para o severo, né, porque o severo, ele não fala, ele não consegue arranjar um emprego, ele tem mais dificuldade. E, afinal, como é que a lei trata isso? A Lei 12.764 de 2012, que também é chamada de Lei do Autista, ou Lei Berenice Piana, ela não faz distinção entre autista e autista. Então, isso significa
que todos os autistas que têm direitos baseados na situação de deficiência têm os mesmos direitos. Por ser autista, não por ser severo, por ser leve, por ser moderado, é por ser autista. Sabe por quê? Porque a lei 12.764, quando faz a definição legal do autista como pessoa com deficiência, ela diz assim: a pessoa com transtorno do espectro autista é deficiente, é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Eu vou repetir, porque não tem palavras inúteis na lei, não tem palavras sem sentido na lei. A lei diz assim: as pessoas com transtorno do espectro autista são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Você está vendo que ela falou pessoa com transtorno do espectro autista? Ela não falou a pessoa com TEA em grau severo, a pessoa com TEA com nível de suporte 2. Ela não faz essa distinção. Ela fala que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, se o direito é oferecido para a pessoa que tem deficiência, todo autista tem direito, todos eles, leve, moderado, grave, todos têm. Agora, acontece, e é importante fazer essa ressalva, que existem alguns direitos que não são automáticos, oferecidos automaticamente às pessoas com deficiência, mas é oferecido automaticamente a pessoas com determinadas condições. Vou te dar um exemplo aqui. Presta atenção. Aposentadoria. A aposentadoria é um direito que se assegura a todos os trabalhadores que contribuem com algum sistema de previdência. Pode ser a Previdência Social do Brasil, pode ser um sistema privado, de pensão privada, previdência privada. Então, contribuiu X tempo, tem lá, cada um tem o seu regime jurídico, a sua regra, se aposenta em situações normais. Agora, existem aposentadorias que são concedidas em X tempo para pessoas que têm doenças, e aí, para o efeito de se aposentar, as leis que tratam desse assunto fazem distinções entre severidade de doenças ou de deficiências, porque existem como causas de aposentadoria tanto as doenças graves, aí neoplasia maligna e uma lista enorme de doenças, como também as deficiências. A deficiência, se ela for uma deficiência, diz a Lei Complementar 142, se ela for uma deficiência leve, o tempo de contribuição para se aposentar é tanto, sei, 33 anos. A idade é tanto. Se for moderada, o tempo é menor. Se for deficiência grave, o tempo é menor ainda, ok? Então, tem situações, caso de receber pensão por morte. Nem toda pessoa com deficiência tem direito a receber pensão por morte, se os pais forem servidores públicos. Mas somente aquelas que, atenção, somente aquelas que estiverem incapacitadas para o trabalho. Quer dizer, depois dos 18 anos, né? Vamos imaginar que tem uma criança com TEA que o pai é servidor público. O pai falece. A criança tem direito a receber a pensão por morte, desde que a deficiência seja anterior ao óbito do pai. Como o autista é autista desde que nasceu, a pessoa vai ter direito à pensão por morte. Mas quando essa criança autista completar 18 anos, para ela continuar recebendo a pensão, a gente precisa saber se aquele autista, ao completar 18 anos, ele está incapacitado ou não para o trabalho. Porque depois dos 18 anos, se ele não tiver incapacitado para o trabalho, ele não tem o direito de receber ad eterno a pensão por morte do pai. Mas se ele tiver incapacitado por causa do transtorno do espectro autista, e nós devemos tomar atenção porque existem autistas que estão incapacitados para o trabalho, que a condição se manifesta de uma maneira severa, de tal maneira que ele não tem autonomia para o trabalho, e vão ter autistas que aos 18 anos têm plenas condições de exercer um trabalho ou ofício. Nesse caso não vai ter direito à pensão por morte. Tá, feita essa ressalva, direito a IPVA. Quando você vê uma lei estadual dizendo, olha, a pessoa com deficiência tem direito a IPVA, a isenção do IPVA, basta ser autista.
não precisa ter autismo no grau mais severo que tem para ter a isenção do IPVA. Se é autista, mesmo que leve, tem um diagnóstico, tem direito a exercer esse direito. Carro PCD. Se o direito é oferecido à pessoa com deficiência, gente, porque veja, muita gente fala assim, não, mas o autista consegue andar. A razão do exercício do direito, a previsão legal, é para quem tem deficiência. Se for para quem tem deficiência, a lei 12.764 diz que autista é deficiente para todos os efeitos legais. Agora, se a lei disser, tem direito ao carro PCD somente a pessoa que tem deficiência física, que não consegue andar, ou que tem mobilidade reduzida, aí é outra coisa. Se for para deficiente, todo autista tem direito. Então, é bom você ter em mente essa palavra, pessoa com deficiência. Se o direito, que você tomar conhecimento dele, você vê uma lei municipal, estadual ou federal, concedendo um direito, uma vantagem, uma compensação qualquer, à pessoa com deficiência, é para todos os deficientes, logo para todos os autistas, porque todos os autistas são pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver qualquer dúvida, se eu fui omisso em alguma coisa, surgiu uma dúvida enquanto eu falava que eu não respondi, você pode comentar aqui nos comentários. Assim que eu puder, eu respondo a todos os questionamentos. Muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal, de dar um like, de clicar no sininho para ser notificado de outros vídeos e de compartilhar esse vídeo para outras pessoas que, assim como você, têm interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.